saber se uma empresa está com bom desempenho ou enfrenta dificuldades? Esse é o tipo de informação que ajuda muito quando temos que decidir por um novo emprego ou pela marca de um produto, por exemplo. Mas quando se trata de investir em ações, é uma informação, no mínimo, essencial. No programa de hoje, vamos mostrar alguns princípios básicos que o investidor deve levar em consideração na hora de escolher as empresas em que vai investir. Ao comprar uma ação numa empresa, a premissa básica é: você se tornou sócio daquela empresa. Ou seja, você entraria de sociedade com o seu vizinho num negócio que você não conhece? Obviamente não. E entender como esse conhecimento deve andar de mãos dadas com as necessidades e o perfil de cada investidor. Todo investidor, antes de se preocupar se compra a ação da empresa A, empresa B, empresa C, deve escolher qual a corretora ou quais as corretoras que ele acredita serem mais adequadas ao seu perfil atual. O Educação Financeira está no ar. No dia a dia, todo mundo se relaciona com diversas empresas. Algumas são multinacionais gigantescas e outras muito menores. Estão perto da sua casa, o dono é conhecido e é até possível ter uma ideia do que acontece só pelo movimento dos clientes ou pelas condições do lugar. Cada um tem uma maneira de fazer este tipo de avaliação. Tenta acompanhar os noticiários. Normalmente eu procuro pela internet, se tem algum comentário ruim, algum comentário bom. Creio que é o meio mais prático hoje em dia para você obter esse tipo de informação. Costumo conversar com as pessoas que estão no entorno, são usuários desse serviço. Quando uma pessoa investe em ações, avaliar empresas é um exercício muito importante. Afinal, se ela compra uma determinada ação, está colocando o dinheiro à disposição de uma empresa e deve zelar por ele, assim como faria em qualquer outro tipo de investimento. É importante saber que as informações das empresas são públicas e estão disponíveis no site da Bolsa de Valores e da Comissão de Valores Mobiliários. No site da Bolsa, também é possível consultar o formulário de referência, que traz de forma resumida as principais informações da Bolsa. É claro que quando falamos no mercado financeiro, as avaliações não devem ser as mesmas que tomamos no dia a dia, muitas vezes sem maiores compromissos. É por isso que existem ferramentas que tornam o processo de avaliação mais eficiente e seguro, em locais como esse aqui, especializados em ajudar os investidores nas suas escolhas. São as corretoras de valores. Se eu sou um investidor que entra com frequência na Bolsa e preciso de relatórios técnicos, se aquela corretora me oferece relatórios técnicos com maior frequência, talvez faça sentido eu pagar um custo maior. Se, por outro lado, eu não tenho necessidade desses relatórios com tanta frequência, o que eu preciso é simplesmente de velocidade, porque eu estou fazendo uma carteira de longuíssimo prazo, talvez aí nesse caso seja mais adequado uma corretora que me cobre menos. Você deve, no mínimo, conhecer alguma coisa do que aquela empresa faz, né? Em que ramo de atividade que ela está, se aquele ramo é promissor ou não. Para isso existe a corretora, né? A figura da corretora, que vai te municiar de informações, né, e que pode te esclarecer. A corretora dá apoio à tomada de decisões, fornecendo análises de especialistas e softwares que facilitam cálculos. Mas quem bate o martelo é sempre o investidor. E é preciso ficar de olho nas metas do investimento e no prazo que se tem para investir. Todo investidor tem que ter consciência que o mercado de investimentos, de forma geral, é um mercado de risco. E no caso do mercado de ações, né, esses riscos são mais intensos. Por quê? Porque o que influencia o valor de uma empresa? Pode influenciar o valor de uma empresa no momento da economia, então se a economia não está indo bem, a empresa também pode ter algum problema, ou problemas internos à companhia. Então o que você faz para ser um bom investidor no mercado acionário? Tenta enxergar os riscos que essas empresas oferecem vis-à-vis o retorno que elas se possibilitam. E risco é oportunidade, vamos lembrar bem isso. No momento que às vezes a bolsa não está indo bem, mas a empresa continua sólida, as suas ações estão em queda. Naquele momento você deve comprar mais ações, né? Por outro lado, se você já teve uma forte valorização das ações compradas, talvez fosse saudável realizar o lucro. Há 3 anos, Alexandre conhecia apenas a caderneta de poupança.
Tudo mudou quando amigos comentaram sobre a rentabilidade no mercado de ações. Alexandre pesquisou, fez cursos e percebeu que investir em ações poderia ser uma boa oportunidade. Meu objetivo principal é a independência financeira, para ficar mais confortável, não depender só de um emprego, para conseguir o dinheiro. E eu pretendo concretizar daqui a uns 10, 15 anos mais ou menos, que se tudo for de acordo com o meu planejamento, até lá eu vou conseguir. Existem 2 tipos de análise que são as mais utilizadas no mercado de ações: a análise grafista e a análise fundamentalista. A análise fundamentalista costuma ser mais adotada por quem investe pensando no longo prazo. A análise fundamentalista, ela tenta estudar os fundamentos das empresas em termos financeiros. Então, você, utilizando diversas premissas econômicas, você tenta projetar o que a empresa vai fazer para frente. Tanto em termos de receita, como de lucro, de despesas. Você projeta essas variáveis e vê quanto que a empresa vai gerar de caixa, de resultado líquido. E tenta trazer esses números para o valor presente e determinar um valor justo para as ações. E chegue aí a conclusões sobre investimentos que são plausíveis com o seu próprio perfil de investimento. Acredito que a análise fundamentalista, para quem está buscando rendimentos acima de qualquer outro tipo de investimento, é a mais recomendada para o longo prazo. Então é importante você avaliar. É como que você vai comprar qualquer coisa. Faz sentido comprar em que momento? Onde o potencial de valorização é elevado. Para isso você tem que olhar os fundamentos da empresa. Você deve verificar, primeiro, a solidez daquela empresa, o setor em que ela atua, né, se é um setor que é necessário à sociedade ou é um setor que facilmente pode desaparecer, né, os dividendos que essa empresa distribui, né, porque os dividendos são parte importante da remuneração do acionista, né, e só distribui dividendos, só dá dividendos à empresa que é lucrativa. Portanto, verifique se o lucro dela é recorrente e crescente. Você já ouviu falar em ganho de capital? O ganho de capital é a diferença entre o valor de compra de um bem e o valor de venda ou transferência desse mesmo bem. Os rendimentos obtidos com a venda de ações são um tipo de ganho de capital. E esses ganhos são taxados pelo imposto de renda. Sabendo disso, responda: qual a alíquota do imposto de renda que incide sobre os ganhos de capital no mercado de ações? Alternativa A, 20%, B, 15% ou C, 10%. Qual a alíquota do imposto de renda que incide sobre os ganhos de capital no mercado de ações? Alternativa A, 20%, B, 15% ou C, 10%. A resposta certa está na letra B, 15%. Nos investimentos em ações, o imposto de renda é cobrado no momento da venda dos ativos. Mas você sabia que o investidor que vende até R$20 mil durante o período de um mês fica isento da cobrança do imposto? O investidor que faz várias vendas ao longo do mês ou aquele que faz uma venda só, desde que não ultrapasse R$20 mil, ele não precisa se preocupar com o imposto de renda. Mas se todas as vendas somadas montar financeiramente no valor da venda, quantidade vezes preço, montando um valor financeiro superior a R$20 mil, ele tem sim que calcular o imposto de renda, que é recolhido num DARF até o último dia útil do mês seguinte. No caso das operações de compra e venda feitas dentro de um mesmo dia, o que a gente chama de day trade, o investidor deve estar atento, porque a alíquota do imposto de renda sobre os ganhos muda de 15% para 20%. Uma dica básica e essencial para quem investe em ações, e que você provavelmente já ouviu, é nunca colocar todos os recursos em uma só empresa ou setor da economia. É como diz aquele velho ditado: nunca coloque todos os ovos em uma cesta só. Afinal de contas, dividindo os ovos entre diversas cestas, menor será o prejuízo de uma delas cair e os ovos quebrarem. Evite concentração. Eu vou dar um exemplo. Se eu estou comprando o setor petroquímico, eu preciso encontrar outras ações de outro setor para evitar estar concentrado no risco. Então, quando a gente diz para diversificar, é você colocar os seus recursos em empresas que, se uma não está indo muito bem,
a outra, ela está livre do problema daquela primeira. Eu acho que é isso que é fundamental. E sempre lembrando o longo prazo. Se você é sócio de uma única empresa com um único negócio, aconteceu alguma coisa desagradável com aquele negócio, toda a sua poupança investida está em risco. Quando você diversifica, você sai desse tipo de risco. Jorge, proprietário de uma empresa de entretenimento e presentes, investe em ações há 10 anos. O objetivo inicial era ter uma renda extra, mas agora o grande sonho é abrir o capital da empresa dele em 5 anos. Pela internet, você compra, você vende, você pode monitorar todo o mercado sem sair de casa. Eu acabo reinvestindo meus dividendos, as minhas ações que eu acabo ganhando mais. No curto prazo eu não penso em resgatar, mas de aspectos gerais é um investimento fantástico. Tem que ter paciência. A análise gráfica é uma forma de você entender a tendência de mercado, se ela está subindo, se ela está descendo, fica mais fácil. É uma fotografia de vários índices, de vários conteúdos que você fica tentando estudar e não acaba entendendo. A análise grafista, como o próprio nome diz, consiste na análise de gráficos. Esses gráficos são traçados com base nas cotações passadas dos ativos em uma determinada periodicidade, sendo ela podendo ser diária, semanal, mensal. Com base nesses gráficos, o analista ele tenta traçar estudos que determinem padrões de comportamento para essas ações. Ou seja, com base nesses padrões, ele tenta prever o futuro do ativo e, com base nessas previsões, realizar operações condescendentes. Ou seja, traçou-se, digamos, um padrão de fundo para o ativo. A tendência agora é que o ativo se recupere. O analista grafista recomenda, nesse determinado ponto, uma compra para esses ativos. A análise grafista ela é muito recomendada para investidores que buscam investimentos no curto prazo. O investidor pode combinar as duas análises, tanto fundamentalista quanto grafista. Ele busca, através da análise fundamentalista, ativos que possuem fundamentos, ativos que estão relativamente baratos perante o mercado e utiliza com base na análise grafista para encontrar pontos de entrada, buscando assim maximizar o retorno do investidor, tanto em termos de curto prazo quanto em termos de longo prazo. Hoje mostramos alguns critérios que podem ser utilizados pelos investidores na hora de montar uma carteira de ações. Uma boa dica é consultar o formulário de referência das empresas, disponível no site da Bolsa de Valores. No próximo programa, vamos apresentar em detalhes como usar o Home Broker, emitir ordens de compra e venda e avaliar o momento e o preço das negociações. Mande suas dúvidas, sugestões e opiniões pelo e-mail contato@tvef.com.br. Um forte abraço e até o próximo Educação Financeira.